em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, eu não conheço o coração do teu povo, eu não conheço o coração dos teus ministros, mas eu sei muito bem que o Senhor sabes de todas as coisas. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite a tua presença, que é o que não pode faltar neste lugar. Porque nós cremos que o teu Filho vive e sempre viverá. E nós cremos que a sua misericórdia é para sempre. E o seu poder ultrapassa as cadeias humanas, ultrapassa as barreiras humanas. Nós cremos no teu suporte, Jesus. E nós queremos te pedir a tua glória neste lugar. Transforma a vida, restaura famílias, renova corações, restaura mistérios e levanta ministros aqui nesta noite para pregar e levar o teu evangelho, Deus. Nós pedimos ao Senhor nesta noite o teu poder e a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Os que podem tomar assento. Aleluia, Jesus. Eu quero falar de um pouco a vocês que viveu anos de pressão, anos de cativeiro. Eu quero trazer 3 tempos da vida de Israel e posteriormente aplicá-los à sua vida. Eu conheço um Deus que desde a antiguidade, desde o início, Ele nunca deixou o servo ser desamparado. Eu conheço um Deus que de geração em geração Ele tem levantado homens, profetas e nações com o propósito de adorar a Ele. E nessa noite eu tenho a certeza, pastor, que eu estou falando para um povo que está disposto a extravasar, a sair de seus assentos, a se levantar de suas cadeiras e começar a glorificar este Rei que vive e reina. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Porque ao olhar para os olhos de cada um, eu vejo sede e muita sede do Espírito Santo. É o que não pode faltar na vida de um crente. É o que não pode faltar na vida de uma nação cuja Deus é o Senhor. E eu quero trazer para você nesta noite, meu irmão, um pouquinho dessa história. Entrar num tópico histórico de Israel. Israel passou anos na mão de gentios, na mão de pessoas que somente queriam a mão de obra deles. Porque era um povo forte, um povo abençoado, sim. Em tudo que eles tocavam, prosperavam. Tudo quanto eles faziam, acontecia. Era um povo abençoado. E as nações invejavam isso. Porque somente o verdadeiro Deus era soberano. As outras nações tinham deuses e deuses. Nações que chegavam até 3 mil deuses dentro do seu país. Mas somente Israel tinha um diferencial. Israel tinha apenas um Deus. Apenas um Deus. E era abençoado. As outras nações tinham vários. E não era abençoado. Nações que tinham tudo para prosperar, tudo para crescer, tudo para ter posses grandiosas, mas não tinham nada porque não tinham o verdadeiro Deus, o poderoso Deus. Assim é a sua vida. Assim é a sua vida, meu irmão. Aí fora, o mundo tem vários deuses. Se encurvam diante de seres humanos, uns se encurvam diante de Maomé, outros de Buda. Outros se encurvam diante do Papa. Mas nós nos encurvamos somente diante de um Deus que é poderoso para abençoar, para libertar e transformar. Assim é Israel. Neste tempo aqui. Aprenderam de uma forma totalmente triste a adorar o único Deus. Porque todas as vezes, durante a história de Israel, até chegar tempo do exílio babilônico, eles eram totalmente idólatras. Buscavam N formas de adorar os deuses. Buscavam deuses gentios para dentro das suas nações. Buscaram pessoas gentias para até adorar
dar nessa noite. Volte-se a Deus. Ei, é Ele quem te dá tudo isso. É verdade, aleluia. Volte-se a Deus. Sabe por quê? Porque senão você vai acabar como Israel. Israel passou 70 anos dentro de um cativeiro, aonde eles não tinham mais esperança. Viviam encalacrados, acorrentados, praticando coisas que eram obrigados a trabalhar fortemente, quebrando pedras. Parte da arquitetura babilônica é toda das mãos do povo de Deus. Você sabe disso? Mas eles aprenderam, o Senhor trouxe eles de volta, tirou eles daquele exílio, daquele cativeiro, trouxe eles de volta para a sua terra e os abençoou. Mas chegou um momento em que eles se encontraram em uma estagnação espiritual tão grande, que aí o salmista, com aquela tristeza no coração, começou a escrever. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. E então dizia-se entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a eles. Mas espera aí, grandes coisas fez o Senhor a eles. Estávamos passado. Quantas vezes o povo de Deus vive trancado ao passado, um passado de glória, um passado de poder, e não vive isso no seu presente? Quantas vezes o povo de Deus, ao invés de buscar a Deus constantemente, vive falando: Deus me usava, Deus fazia grandes coisas através da minha vida, Deus fazia. Ei, meu irmão, você não deve viver de passado. O teu presente tem que ser constante com Deus. O teu presente tem que ser cheio do poder de Deus. A tua vida tem que ser constantemente aos pés do altar. É verdade. Aleluia. Passado não leva ninguém a nada. Passado é só para ser lembrado. Mas uma vida de vitória tem que ser no teu presente. Glória a Deus. Então, o salmista faz um clamor: Senhor, traze-nos outra vez do cativeiro. Esse cativeiro não era um cativeiro dado por mãos de homens, não. Era um cativeiro espiritual. Já não se havia sinais, já não se havia ministros que ministravam em verdade. Havia pessoas que vendiam o seu ministério em troca de bens. E o salmista, vendo isso, começou a chorar: Deus, traze-nos outra vez do cativeiro. Traze-nos novamente como as correntes de águas do sul. Para quem conhece geografia bíblica, quem já estudou um pouco da geografia e conhece o que é as correntes do sul, você vai se assustar. Mas peraí, o salmista pensou e pediu a Deus para trazer eles novamente como um deserto. A região sul da Palestina, do extremo sul da Palestina, que é onde se situa esse povo, existe um deserto chamado Negueb, a região desértica do Negueb. É totalmente seco, só a morte até o perigo. Entenda comigo, o salmista pediu para ser como um deserto. Por quê? Quantas vezes você reclama por causa das provações que Deus tem posto na tua vida, permitindo você passar? Quantas vezes você deixa que o inimigo roube a tua coroa através de contendas, através de coisas que você fala da sua boca para fora, e faz somente atrasar a tua bênção? Quantas vezes? A tendência do ser humano, toda vez que tem uma aprovação, é murmurar. Mas o salmista não. O salmista viu aquele problema. Ele viu aquela forma espiritual na qual encontrava o seu povo. E ele pediu para o Senhor: Senhor, leva-me de volta à aprovação. Leva-me de volta ao deserto. Mas nesse deserto, irmão, tem algo extraordinário que acontece nele. Preste atenção aqui. Tem algo extraordinário nele. Porque em certo período de tempo, ele é totalmente seco, terra rachada. Para quem conhece o Nordeste, o Norte,
no nosso país, você chegará em tempo de seca, que a terra está totalmente truncada, aquela terra daquela forma. O Negev é daquela forma. Mas quando chega o período da chuva, aquele local se transforma. Quantos querem que o período da chuva do Senhor, da Senhora, chegue para ti? Glória a Deus, aleluia. Quantos querem? Eu Mas só quem quer mesmo, levante a sua mão e glorifique. Glória a Deus, aleluia. Exaltado, aleluia. Diz os historiadores, os estudiosos, que quando chega o momento da chuva, aquele local se enche de vida. Uma terra seca se torna em um lugar cheio de rios. Porque é um local totalmente cercado por montanhas. As águas caem. As águas do céu caem. Como providência de Deus, sim. E começa a banhar aquele local. Aquilo que era uma terra seca torna-se uma terra saudável. Uma terra pronta para o plantio. Uma terra totalmente cheia de vida e de coisas belas. E aquelas águas banham aquele local. Veja bem, o período das chuvas naquele local é de agosto a abril. É um período muito grande. Banha todo aquele local. As águas enchem aquele local. E quando o sol vem posteriormente, ele vai secando aqueles riachos que se formam através da chuva. E aquele local começa a brotar. Há quem diga que as sementes de flores, de plantas, que caem sobre aquele local é trazido pelo vento. Mas com o poder e com a visão de Deus, eu não creio que é o vento somente. É a mão de Deus lançando sobre a terra a providência. É verdade, aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está parado, que está estagnado, que está como os que sonham, que lembra de algo que é somente no passado. Eu quero te convidar a não sonhar com o passado, a sonhar com o futuro. Ei, começa a pedir para o Senhor nessa noite, para te trazer novamente como as águas que vêm do sul. Ei, começa a pedir para Deus a trazer vida para o teu ministério, a trazer vida para o teu louvor, a trazer vida para o teu serviço. O meu Deus tem o poder de fazer isso, meu irmão. O meu Deus tem o poder de fazer essas coisas. Se você não crê no Deus que você serve, meu irmão, sinto muito. A tua oração não está servindo de nada. Para você alcançar o impossível e o sobrenatural de Deus, você tem que confiar. Você tem que confiar. Deixa de viver o passado. Deixa de acreditar que aconteceu e não pode acontecer mais. Acredite que aconteceu e vai continuar acontecendo. Acredita que Deus fez antes grandes obras na tua vida e vai continuar fazendo ainda maiores. Estou puxando uma promessa que está lá no Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Você deve ser como estes. Deve confiar. Aqueles que confiam no Senhor, eles não olham para uma região montanhosa e dizem: estou passando fome. Eles não olham para o deserto e dizem: não há nada de beber, não há nada de comer. Aqueles que confiam no Senhor levantam os olhos para os montes. Aleluia. De onde virá o meu socorro? Glória a Deus. Que o meu socorro vai responder para você: o Deus socorreu de mim. E você dirá: o meu socorro vem do Senhor. É, glória a Deus, aleluia. Aleluia! O meu socorro vem do Senhor. Ele te guardará. Ele te encherá de vida. Ele te encherá de amor. Você que ama a terra seca nessa noite, eu te convido a sair dessa posição medíocre. Eu te convido nessa noite a sair dessa posição de covardia e começar a caminhar em direção ao Senhor e acreditar que Ele é o seu socorro. Glória a Deus, aleluia. Somente confiar. Basta somente confiar. Somente confiar. Os que confiam no Senhor nunca se abalam. Os que confiam no Senhor nunca se cansam. Os que confiam no Senhor não se detêm por causa de barreiras que o mundo põe à sua frente. É verdade. Os que confiam no Senhor sabem que por mais que a luta é grande, que a luta é travada, sabe que a vitória é maior ainda. Ei, maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Ei, maior é o seu Deus do que o gigante que se levanta contra ti.
Deus, aleluia. Eu tenho certeza absoluta mesmo, porque a palavra de Deus me garante isso. Que a tua fé, seja ela do tamanho do grão de mostarda, ela moverá o impossível. É verdade. Deixa eu te contar um segredo. Se você tiver carreta aí até a noite, quando você põe a sua fé em ação, o braço de Deus se move. É verdade, aleluia. Quando você coloca a tua fé em ação, você tem o poder de mover o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem agradado a Deus? Você diz que ama a Deus, mas tem agradado a Deus? A palavra de Deus diz que quem ama não se importa mal. Quem ama é tardio em irar. Quem ama não pratica o mal. Quem ama agrada. Você tem agradado o teu Deus? Você tem agradado o teu Pai? O teu Deus, ele tenta de todas as formas te agradar. Ao olhar ao longo das Escrituras, dentro da história da humanidade, nós vemos que o Senhor, todas as vezes, o ser humano pecando, o ser humano parando e retrocedendo, indo em direção ao pecado, o Senhor sempre fez coisas para voltar à comunhão com o ser humano. O Senhor tenta de tudo para te agradar. E você tem tentado agradar ao Senhor? Você tem tentado se voltar ao Senhor? Infelizmente, o problema que nós encontramos dentro das igrejas hoje, no meio do povo de Deus, é a falta de compromisso. Pessoas, jovens, senhoras, homens, dizem que amam a Deus, mas ao invés de agradá-lo, agrada o mundo. Ao invés de agradar a Deus, o Espírito Santo de Deus agrada o seu próprio eu. Ei, meu irmão, não faça como Israel. Não faça como Israel, mesmo vendo tantos sinais, mesmo vendo tantos prodígios do Senhor, vendo todas aquelas pragas que Deus lançou sobre o Egito para tirar eles daquela terra de escravidão. Ainda murmuraram e apontaram o dedo para Moisés. Ei, você tirou lá, nós lá para morrer. Lá estava muito melhor, lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos água, lá nós tínhamos como nos manter, tínhamos aonde morar, onde viver. Aqui não. Não faça como Moisés, ou não faça como Israel, perdão. Não é tempo de apontar para ninguém. O erro é teu, o erro é nosso. É hora da gente olhar e nos ver como pecador e nos prostrar diante de Cristo para que Ele possa nos redimir. Existe somente uma forma de ser transformado, existe somente uma forma de ser restaurado. Confiar em Deus e agradar. É verdade, aleluia. É duro servir a Deus? É difícil. Eu creio que para muitos é difícil sim, porque levam pedradas. Mas sabe por que você leva pedradas? Por que muitos se levantam contra ti? Porque você tem um chamado do poder de Deus. Satanás, ele tenta de tudo para matar o teu chamado. Ele tenta esfriar a tua vida espiritual. Ele tenta fazer com que você retroceda, volte para trás e comece a olhar para o passado e fique somente contente com aquilo. Satanás quer isso, justamente o que eles estavam fazendo com a nação de Israel naquele tempo. Eles estavam parados no tempo, lembrando somente do passado, não agiam, não buscavam, não trabalhavam, não vinham diante e de encontro a Deus. Mas nesta noite, sabendo tudo isso aqui, eu quero convidar você a sair do teu lugar, a sair da tua casa e começar a caminhar em direção ao teu chamado. Cristo te chama, Jesus te chama, e Ele tem uma vida de abundância espiritual, uma vida de poder, uma vida de promessas, e eu tenho certeza que essas promessas são cumpridas para você. Está demorando? Está passando por prova? Ei, o deserto é onde Deus prepara você para dirigir o carro de bênção que Ele tem para tua vida. O deserto é onde Deus te leva para te preparar. Ninguém entrega um carro sem consciência para alguém que não tem carteira de motorista, que não sabe dirigir.
Porque se entregar, lá em cima ele bate. Deus é assim, Ele te prepara primeiro. Primeiro Ele te dá a carteira de habilitação para receber a bênção e saber dirigir. Ei, se você não souber dirigir a sua bênção, sinto muito, meu irmão. Você vai perder.